Capítulo 16. Eu quero falar com a donzela de Blackbeard Lace. E esta era uma exigência de Kali que teria tudo para ser recusada, e também uma lembrança para Bosco de que a alma destruidora do seu deus em carne e osso também era de um adolescente. Havia uma satisfação em se recusar a responder às expectativas de Kali. É claro. Houve um silêncio satisfatório em resposta. E agora? Como Quisser. E Bosco pegou uma pilha de pergaminhos já com o seu selo impresso e começou a escrever. Eu quero vê-la sozinho. E não tenho o menor desejo de ver a donzela de Blackbeard Lace novamente. Eu lhe garanto. Me satisfação. Bosco deixou claro que levaria pelo menos 1h30 para a prisioneira passar pelos 4 níveis de segurança que protegiam os 10 ocupantes das celas centrais da casa de detenção. Kali precisou esperar 50 minutos no último nível porque um mensageiro teve que ser mandado de volta a Bosco para voltar com uma carta de confirmação que confirmasse a carta que Kali trouxera com ele. 40 desses 50 minutos foram gastos pelo terceiro prazer de Bosco naquela tarde, ao deixar o mensageiro mofando do lado de fora do escritório. O mensageiro retornou, afinal, e o carcereiro deixou Kali passar primeiro por uma grande porta e seguir para a cela da donzela. Ela estava deitada, mas se sentou logo que a porta se abriu, com medo de um acontecimento tão fora do comum, como era de todo o seu direito. Saias, disse Kali. O carcereiro tentou argumentar. E não vou dizer pela segunda vez. E eu vou ter que trancar a porta com o senhor dentro. É quando eu chamá-lo de novo. E Kali fez uma pausa para deixar bem claro. Não. O carcereiro sabia exatamente o que o aviso aparentemente misterioso queria dizer porque manter Kali esperando quando chamasse para ser solto era justo o que o homem pretendia fazer. Contendo uma irritação terrível, o carcereiro trancou a porta, e Kali pôs a vela que segurava na mesa sem cadeiras, que era a única outra peça de mobília da cela. A garota, esquelética pela comida horrorosa e em pequena quantidade, o encarou com enormes olhos castanhos. Pareceram maiores do que provavelmente eram porque o cabelo tinha sido raspado em parte por causa de piolhos, em parte por maldade. E vim só para conversar com você. Não há nada para temer. Não de mim. É de mais alguém? De você está na casa de detenção do santuário. Claro que há o que temer de outra pessoa. De quem é você? Meu nome é Thomas Kali. E eu nunca ouvi falar de você. E noto que já ouviu. E a não ser que seja o Thomas Kali que Deus mandou para matar todos os seus inimigos. E Kali não disse nada. E Deus disse ela, em reprimenda de uma mãe para seus filhos. Eu nunca tive uma mãe, respondeu Kali. E isso é uma boa coisa. Homo homines lupus. É isso que você é. Thomas, o lobo do homem. Seria justo dizer, respondeu ele. Ponderadamente é que já agi como lobo algumas vezes. Mas, só porque rumores sobre mim chegaram a você até mesmo aqui, isso não significa que sejam verdade. Devia ouvir o que dizem a seu respeito. E o que você quer? Essa era uma boa pergunta, porque ele não tinha certeza. Não havia dúvida de que estava curioso a respeito de como uma mulher havia conseguido irritar os redentores de tantas formas diferentes. Mas a verdade é que ele havia pedido essa visita para Bosco mais para perturbá-lo do que para satisfazer sua curiosidade. Kali esperava que ele dissesse não. Dos bolsos de ele agora podia ter quantos bolsos quisesse. Kali começou a tirar comida. Uma torta, meio pão de forma dividido em 2 para facilitar, uma enorme fatia de queijo, uma maçã e um pouco de bolo de pão. Os olhos dela, que já pareciam preencher todo o rosto miúdo, cresceram ainda mais. Espero que não seja pesado. Pesado. E para o seu estômago. Eu não sou uma daquelas irlandesas que nunca comeram torta antes, ou que viviam à base de nabos a vida inteira. Sou a filha de um alcaide. Eu sei. Zailatim. Foi isso então? Isso não é o pecado do orgulho? É saber ler? Eu quis dizer desprezar os pobres. Não é culpa deles que jamais comeram torta ou bolo de pão. Eu mesmo nunca tinha comido isso até tempos recentes. Foi por isso que me ofendi. Neste momento Kali sorriu, e ela aceitou bem a reprimenda. E posso? Disse a donzela, olhando com muita cobiça para a comida. Por favor. E ela começou a comer, mas a intenção de não se empanturrar se perdeu no puro deslumbre pela torta. E a comida já é repugnante fora daqui. Deve ser inacreditável nessa pocilga. Mnugbuargnuf, ela concordou e continuou comendo. Kali olhou assustado no momento em que o queijo, pesando pelo menos meio quilo, começou a seguir a torta. Com alguma dificuldade, ele pegou o que sobrou do queijo dos dedos dela e colocou sobre a mesa. Você vai vomitar. Dê uma chance para a comida descer. E Kali pegou a donzela pelos ombros e fez com que sentasse na cama, dando 1 minuto ou 2 para ela recuperar a compostura da filha de um alcaide. Seja lá o que fosse um alcaide. Era como se a própria alma da comida, do leite, do queijo, da expectativa em provar o mel da torta, estivesse dando um novo sopro de vida para ela. Kali esperou por quase 1 minuto, e parecia que a donzela era uma moribunda voltando à vida. Deu a impressão de ter crescido, de que os olhos não faziam pressão contra o crânio. Eles começaram a se encher de lágrimas. Você não é o anjo da morte. Você é o anjo da vida. Como ele não sabia o que dizer ao ouvir isso, ficou calado. E como posso ajudá-lo? E ela perguntou, parecendo-se em todos os aspectos com a filha do alcaide na sala de estar do pai, trazida para impressionar visitas com sua religiosidade e sua educação. E eu sei tudo sobre os cartazes que você escreveu e colocou na porta da igreja, que convenceu outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu quero saber por quê. Ela podia se parecer com uma moribunda, mas não era boba. E eles vão usar isso contra mim no julgamento? E você já passou por todos os interrogatórios possíveis.
E Kali se arrependeu da brutalidade do que disse, mas as palavras saíram antes que pudesse impedir. Desculpe. E não precisas, disse ela, praticamente inaudível, voltando a ser a educada, porém assustada, filha do alcaide novamente. Você sabe quando vão me matar? Isso o abalou. Ele se sentiu conivente e responsável. E não sei. Não acho que seja em breve. Pelo que sei, vão levar você a Chartres antes. E daí eu verei o céu novamente. Isso o abalou ainda mais. Sim, certamente. São 150 quilômetros. Houve um longo silêncio. E você quer saber o porquê? Disse a donzela finalmente. Sim. Embora neste momento Kali não quisesse saber mais nada sobre ela, de maneira alguma. E há cerca de 2 anos eu entrei escondida na sacristia da igreja, quando o padre estava fora. Eu sou uma lambisgoia. Todo mundo diz isso. Kali concordou com a cabeça na escuridão, mas não sabia o que era uma lambisgoia. E no reservatório que o padre devia manter trancado, encontrei um cofre que ele também devia manter trancado. Dentro havia os 4 evangelhos do Redentor enforcado. Essas foram as palavras do Redentor enforcado, como ele disse em pessoa para seus discípulos. Você leu os evangelhos? Não. E já falou com alguém que tenha lido? Ele riu diante de uma ideia tão absurda. É claro que não. O que um pároco estava fazendo com os 4 evangelhos do Redentor? Só os cardeais podem ler os textos e mesmo assim, só uma vez para não profaná-los com a compreensão humana. Não existem mais de 50 cardeais, e eles não incluem um pároco do cu do mundo. Sem querer ofender, ela pareceu, se não ofendida, pelo menos com certeza alarmada. E era uma cópia. Tenho certeza de que era a letra do padre. Não era um escriba propriamente dito, mas a letra era cuidadosa. Então foi feito de cabeça. E era óbvio que ele não achava isso grande coisa. Você não se importa com o que diziam os 4 evangelhos? Perguntou ela, claramente perplexa. Não. Ela não se deixou dissuadir. Os 4 evangelhos diziam que nós devemos amar os vizinhos como amamos a nós mesmos. Que devemos fazer aos outros o que queríamos que fizessem conosco. Que se alguém dá um tapa em nossa face devemos oferecer a outra. Banda o faz. É verdade. Como você sabe? Já estava escrito no próprio livro. É com a letra de algum redentor maluco. Eles queimam 1 dúzia por ano no pátio a 200 metros daqui. Loucos que receberam a palavra de Deus numa visão. A única diferença é que seu padre estúpido ao menos teve o bom senso de tentar manter as besteiras trancadas em local seguro. E era verdade. Eu sei. E isso era tudo o que eles diziam. O que mais? E paz e boa vontade a todos os homens, falou ela. Kali riu como se fosse a coisa mais engraçada que já ouvirá. Conte outra. Obedeça e sofra. Não resista e aceite os chutes. O estilo dos redentores é mais nessa linha. A donzela o encarou com os olhos tão arregalados. Pensou Kali. Quantos daquela estranha criatura no zoológico de Memphis, a que tinha o dedo indicador da metade do tamanho do corpo. Já aqueles que machucam crianças têm que ser punidos. Seria melhor para eles se tivessem uma mão amarrada ao pescoço e fossem jogados ao mar. Estranhamente, ele não achou isso tão divertido e ficou calado por algum tempo. Ela se sentou na beirada da cama, parecendo frágil e esquelética. Kali pensou no que aconteceria com a donzela e se sentiu mal por ter rido das coisas que a trouxeram para este local terrível. E vou fazer o que for possível para conseguir comida para você. Já era todo o consolo que ele conseguiu imaginar. Ela olhou para Kali, e isso fez se sentir terrivelmente velho e mal. Muito mal. Você pode me ajudar a escapar? Não. Eu gostaria de poder, mas não posso. Assim que saiu da casa de detenção, Kali descobriu que o inverno tinha finalmente chegado. Na grande praça do santuário, a neve recém-caída estava espalhada, profunda, vivida e certinha. Os corvos grasnavam nas árvores sem folhas enquanto Kali passava pisando na neve. Os violentos cães de caça latiam para o frio como se fosse um ladrão ou fugitivo. Nada podia dar charme aos insossos prédios monumentais do santuário. Mas, coberto de neve e iluminado por uma lua meio encoberta pelas nuvens, o lugar tinha uma beleza frígida naquela noite desde que você não tivesse que morar ali. Mais tarde, ele perguntou a Bosco se poderia enviar comida para a donzela. Não posso permitir isso. Você não quer. Não posso. Você nunca ouviu a frase. Um leão em casa, um spaniel no mundo? Não. Bem, agora ouviu. O que é um spaniel? É um cachorro conhecido pela disposição para agradar. Eu posso explicar sua presença na cela da donzela uma vez. Quando se tornasse público, o que aconteceria em questão de dias, que eu permiti que ela comesse mais do que o necessário para mantê-la viva para o executor, eu seria instantaneamente apontado como um herege. Assim como você. Os pecados da donzela contra a fé dos redentores não podem ser medidos. E eu fiz uma promessa a ela. Então você é ainda mais tolo. E os pecados da donzela não podem ser medidos porque ela leu a cópia dos ensinamentos do Redentor enforcado e comentou sobre eles. Sim. Você queimou o livro que ela encontrou. Imagino. E pareceu a melhor coisa a ser feita. O quê? Provocar Kali chegava quase a lhe dar uma espécie de satisfação. Esse livro de ensinamentos do Redentor enforcado. O que era? Uma careta de reflexão, ainda zombeteira de Bosco. E era um livro de ensinamentos do Redentor enforcado. Silêncio. Você está me zoando. Sim. Mas ainda assim, era uma cópia do livro de ensinamentos do Redentor enforcado. Uma boa cópia. E boa o bastante. Com alguns erros. Mas ele era um homem inteligente com uma memória excelente. Era.
E agora você está sendo burro de propósito. Então por que foi tão pecaminoso o que ela fez? Bosco riu. É como você mesmo disse. A palavra de Deus é facilmente profanada ou ela compreensão humana. Isso foi sensacional. Por sinal. Teria problema se eu usasse num sermão? Você estava escutando? E em algum momento você suspeitou de que seria diferente? Callie não respondeu por um instante. E eu não sei exatamente o que a frase significa. E só uma coisa que ouvi um amigo meu dizer em Memphis. Ele estava brincando. Bosco ficou um pouco desapontado. Ele sentirá muito orgulho de Callie quando ouviu dizer a frase. Afinal de contas, era perfeita. Talvez o fato de Callie não poder manter a promessa para a garota tivesse abalado sua grande vaidade por um minuto. E por que não explicar? Afinal de contas, é mesmo para aqueles redentores que não percebem que Deus decidiu recomeçar. O que nós concordamos é que não há fim para as brigas e confusões que homens e mulheres arrumam por qualquer coisa. Não existe uma declaração saída diretamente da boca de Deus. Não importa que seja direta e fácil de entender. Que impeça homens e mulheres de se matarem uns aos outros em nome do que ela realmente significa. Quanto a mim, publicar a palavra de Deus para a humanidade é jogar pérolas aos porcos. De qualquer forma, o que a donzela de Blackbeard Lace fez é imperdoável. Porém, mais tarde naquela noite, a neve trouxe algo mais do que um charme insólito ao santuário, também fez o general redentor Gaivão Owen buscar refúgio lá. Ele ficou esperando 10 minutos do lado de fora dos grandes portões, e estava de péssimo humor porque os guardas se recusaram a deixá-lo entrar. Van Owen pretendia voltar às montanhas Golan, ao posto de comando que protegia o fronte oriental, uma jornada que normalmente passava longe do santuário e de Bosco por 30 quilômetros. Mas a neve tornará o caminho intransponível, e, como estava despreparado para retornar em clima tão extremo, ele fora obrigado a buscar abrigo onde era possível ou morreria. Van Owen também odiava Bosco, porque pensava ter visto um risinho de desdém durante um sermão que ele dera sobre a sagrada emulsão havia uns 30 anos. Na verdade, Bosco estava só entediado e pensando em chocolate quente em vez de acompanhar o sermão de Van Owen é uma rara iguaria que era especial para aquele feriado porque o santo em questão tinha sido fervido vivo em açúcar. Finalmente Bosco apareceu em um dos torreões que protegiam o grande portão. E quem é você e o que quer? Você sabe muito bem quem eu sou. Diabos, berrou Van Owen de volta. Eu só sei quem você disse que era o capelão. Se acha que é o suficiente para que vocês 100 homens entrem no santuário sem serem inspecionados e no meio da noite. Ele não terminou a frase. Van Owen xingou e gritou para o lanterneiro erguer a lanterna. Ele abaixou o capuz e se mostrou. Satisfeito? E mande o lanterneiro passar a luz pelas fileiras. Quero ver os homens que estão com você. Shariakel. Van Owen se virou para o lanterneiro. Faça o que ele disse. Foram precisos mais 10 minutos para Bosco ficar satisfeito. Certamente ele teria feito a inspeção mesmo que Van Owen fosse um aliado. Mas Bosco tinha que admitir que o atraso lhe dera um prazer cruel. No fim das contas, Bosco ficou satisfeito e sumiu da vista de Van Owen. Eles fizeram com que o general esperasse, cada vez mais furioso e inseguro, por mais 2 minutos. E a seguir os portões se abriram lentamente, mas só parcialmente, de maneira que os homens e os cavalos foram obrigados a entrar devagar, um por um. Van Owen entrou primeiro, procurando briga com Bosco. Onde ele está? Gritou para o capelão. O Lorde Redentor foi dormir. Redentor. Ele chamará o senhor após a missa de amanhã de manhã. Vou lhe mostrar seu quarto. Seus homens dormirão no saguão principal, que será trancado. Espumando, Van Owen foi conduzido pela neve cristalina sem ser observado por seus homens, que estavam só interessados em colocar os cavalos nos estábulos e sair do frio. Mas uma pessoa o observou com atenção de uma janela alta. Quando o general terminou de andar irritado até o prédio principal, Callie acendeu uma vela de cera de abelha, foi à biblioteca, abriu a porta com uma chave que roubara de Bosco e procurou com cuidado nas estantes a pasta de Van Owen e um documento bem mais fino, Táticas do Mercenário Lacônico. Depois se sentou na cadeira acolchoada da mesa de Bosco e começou a ler. E preciso estar de volta em Golan o mais rápido possível. E qual é a pressa? Redentor? Diga para o seu acólito se retirar. Por obséquio. É meu acólito. Bosco Parishia perplexo. Já? Este não é o meu acólito. Este é Thomas Callie. Van Owen olhou para Callie, com expressão de quem estava ao mesmo tempo relutantemente impressionado e desdenhoso. Callie o encarou de volta, com uma expressão neutra. Se quer que ele fique, disse Van Owen. Fique à vontade. E eu quero. Já agora, como o tempo é curto. Van Owen fez uma pausa só para poder dar a notícia dramaticamente. E há 8.000 mercenários lacônicos pagos pelos antagonistas marchando pela planície costeira em direção às montanhas Golan. Você vai comandar a defesa das montanhas. E era uma afirmativa em vez de uma pergunta. E não os falou Van Owen, claramente contente por ter pelo menos uma vantagem sobre Bosco. E essa não é a minha intenção. Golan será a base para uma linha de frente de defesa das montanhas. Estou determinado a não permitir que essas criaturas inspirem o medo e a tensão que estão acostumadas. Um exército redentor não tem o que temer de nenhum soldado, especialmente não desses sodomitas repugnantes. Eu tenho 8.000 homens da minha parte esperando em Golan, e amanhã eles ganharão o reforço de 10.000 hierofantes. E você não tem nada a temer, mas pretende ter uma vantagem de mais de 2 homens para cada inimigo? Van Owen sorriu, sentindo que havia surpreendido Bosco com sua ousadia. Você não é o único, Bosco, que acredita em novas táticas. Mas eu pretendo ser ousado sem correr riscos desnecessários. Sim, falou Bosco, como se estivesse admitindo.
E é usado. Van Owen concordou satisfeito, porém em silêncio. Kali falou pela primeira vez. É loucura atacá-los na planície costeira. Você conhece bem o terreno, garotinho? Sei que é basicamente plano. E planície é planície onde quer que se esteja. Não há terreno melhor para os laconicos lutarem. Se atacá-los lá, eles vão pensar que é o dia do aniversário de todos eles ao mesmo tempo. Kali tinha ouvido a frase dos aniversários em Mênfis e gostara de como ela soava. Como percebeu ao dizê-la em voz alta nos aposentos de Bosco, a frase tinha menos impacto quando usada por alguém que não comemorava aniversário. Lembre-se de que um redentor tinha direito de matar um acólito que tivesse feito algo suficientemente inesperado. Sabe-se lá o que poderia ter havido se Van Owen tivesse ficado menos surpreso pelo tom de Kali ouvindo armado. Bosco esticou o braço pela mesa e deu um enorme tapa na cara de Kali. Foi a vez de Kali ficar surpreso pelo choque e ficar sem ação. Peço que o perdoe, disse Bosco calmamente para Van Owen. Eu tenho mimado em nome de seus talentos pela glória de nosso Redentor. E ele se tornou convencido e insolente. Se nos dá licença, você terá toda a assistência e eu irei puni-lo. Sinto muitíssimo. Tamanha humildade de seu inimigo era quase tão surpreendente quanto a grosseria de Kali. Van Owen se viu concordando estupidamente com Acabe Sai, posteriormente, lá fora no corredor enquanto Bosco conduzia a porta, que foi fechada assim que ele saiu. O general Redentor se virou, mal respirando, e olhou para Kali. Não era uma visão agradável. O menino estava branco de fúria, uma expressão que Bosco jamais tinha visto antes, não só em Kali, mas em qualquer outra pessoa. Tem uma faca na gaveta bem à esquerda, disse Bosco. Porém, antes de me matar, e eu sei que você é capaz disso, só me escute. Kali não respondeu nem mudou a expressão, mas também não se mexeu. Você ia dizer algo que poderia ter mudado o mundo. Jamais Bosco falou baixo, mas tremendo um pouco, Jamais interrompa seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Kali não se mexeu, mas, aos poucos, uma certa cor, um certo tom avermelhado anormal voltou ao rosto. Eu vou me sentar, falou Bosco. Ollie, daí, quando eu acabar, você decide se me mata ou não. Pela primeira vez desde que deu as costas para a porta, ele desviou o olhar de Kali e se sentou em um banco de madeira contra a parede. Os olhos de Kali perderam a expressão amarelada de cachorro raivoso à medida que recuperaram a humanidade. Bosco soltou um longo suspiro e recomeçou a falar. Kali levou 24 horas até aparecer no convento para contar a Henry Embromador o que acontecerá. Faltou isso aqui, disse Kali, quase juntando o polegar e o indicador para eu matá-lo. Por que não matou? Meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda me impediu. Henry Embromador riu. Je lhe disse o nome, porque eu quero agradecer a ele, esse seu anjo da guarda. Ele salvou a minha pele. E não fique muito contente, porque há más notícias também. Quais? Bosco fez uma barganha com Van Owen para levar a mim e os purgadores com ele. Por quê? Como observadores. Bosco disse a ele que eu e os purgadores, apesar do nosso sucesso na steppe, tínhamos muito que aprender com um soldado como Van Owen. Isso e um suborno. Um suborno? Isso deixou Henry Embromador de olhos arregalados. Talvez o coração humano chegasse a um ponto de conter tanto desprezo que não cabia mais. Isso certamente era o que parecia aos olhos de Henry Embromador quando ele pensava sobre os redentores. Mas ficou chocado com a simples ideia de um deles aceitar um suborno. Bosco ofereceu disse Kali, jupé conservado de São Barnabé. Van Owen tem uma admiração pessoal por São Barnabé. Sabe aquela coisa que tira os malandros de Mênfis do sério? Ele é exatamente assim. Kali não teve coragem de contar a Henry Embromador, que também teve que pedir desculpas a Van Owen. Foi necessário, mas angustiante. Você tem que engolir, disse Bosco. E 7 breve, o verá fracassar, e isso vai valer a pena. Tem certeza de que ele irá fracassar? Não. E qual é a má notícia? Perguntou Henry Embromador. Você vai comigo, fio. Por quê? Porque eu pedi por você. Por que diabos você fez isso? Porque eu preciso de você. Não precisa. Não. Você deveria pensar melhor ao seu próprio respeito. Não há nada de errado na maneira como eu penso a meu respeito. E eu preciso de alguém que ouça as minhas ideias. Com quem mais eu posso falar? E eu não quero ir e aposto que não quer. Aposto que prefere ficar aqui comendo um bando de taradas que pensam que você caga flores. Mas não pode. É hora de acordar. Está bem. Espero Henry Embromador. Está bem. Está bem. Está bem. Ele bufou como um cavalo irritado e xingou. E quando? Já amanhã? Como ele propôs. Porque Bosco está me deixando ir. Porque ele acha que nenhum de nós vai abandonar as garotas. E vamos. Não sei. O que você acha? Henry Embromador não deu uma resposta imediata. Pelo menos isso explica porque ele nos deixa aproveitar os pecados da carne. Isso explica porque ele permite que você aproveite os pecados. Bosco me deixa vir aqui porque é impossível corromper a fúria de Deus. E é isso que você é? E o que você acha? E você vive me perguntando isso. Porque quero saber. Eu dou valor à sua opinião. Já disse. Houve uma pausa. Falando nela, o que você acha de eu trazer o meu acólito, Model, para o convento antes de irmos? Porque? Seria uma bondade. Quem sabe o que acontecerá conosco? Ele pode nunca ter a chance de ver uma mulher. Henry Embromador olhou para ele, furioso agora. Elas não são animais no zoológico de Mênfis. Elas não pertencem a você para que as empreste para seus amigos. Está bem,
Guarde a faca. Não me lembro de você ter tido algo contra quando foi a sua vez. E não é a vez de ninguém com elas. É como queira. Bom Deus. Foi só uma ideia. Henry Embromador não respondeu. No dia seguinte, passadas 2 horas do início da jornada para as montanhas Golan, Henry Embromador estava triste, com frio e muita saudade das adoráveis garotas que deixará para trás. Todas chorando exceto sua favorita Vincenza, que o beijou nas bochechas e depois levemente nos lábios. Ele tremeu, e não foi de frio, ao se lembrar do que ela tinha sussurrado em seus ouvidos entre aqueles beijos delicados. Ela, de longe a mais esperta das garotas, estava marcando Henry como dela. E volte para mim, e vou mostrar uma coisa que você nunca viu antes. Henry Embromador sentia uma falta tremenda delas, de quem poderia culpá-lo? Se havia um paraíso, como ele seria melhor do que a vida no convento? Exceto, é claro, por não estar cercado pelo inferno. E este era o problema dos problemas. Henry Embromador sabia que estava disposto a atravessar o inferno para voltar para as garotas. Mas não era possível. Só havia uma pessoa com a habilidade necessária: o perigo, a violência e a fúria. Foram precisos mais 6 dias até chegarem a Golan, uma grande cadeia de montanhas com cerca de 65 quilômetros de extensão e a essa mesma distância do palácio oficial do Papa na cidade sagrada de Chartres, cujo flanco direito protegia. O flanco esquerdo de Golan levava às MacMurdos Orientais, montanhas intransponíveis para qualquer exército, até que descessem 320 quilômetros mais adiante para um desfiladeiro, Buford's Gap, disputado pelos laconicos e pelos neutros suíços. Esta era a única fraqueza nas defesas naturais dos redentores a leste de Golan. Se os laconicos de fato concordaram em se juntar aos antagonistas, esse desfiladeiro seria por onde atacariam. À esquerda de Golan, Chartres e os vastos territórios dos redentores atrás da cidade eram protegidos pelos frontes em uma fileira de trincheiras, às vezes com 3 metros de profundidade, que se estendia por 800 quilômetros até a próxima defesa natural, o Mar de Wedel. Por tempos imemoriais, os antagonistas viveram encurralados por essas 2 grandes defesas, natural e feita pelo homem. Só a fortuna em prata descoberta em Argentum seria suficiente para persuadir os laconicos a colocar um exército inteiro em campo, porque a política deles era jamais alugar os serviços de mais de 300 soldados ao mesmo tempo como forma de proteger seu maior recurso de um desastre. Também tiveram que ser subornados a arriscar uma guerra com os suíços pela posse de Buford's Gap, normalmente um lugar de pouca importância estratégica para ambos os lados. Não foi fácil o avanço dos laconicos para Golan. Normalmente um local de invernos amenos que faziam valer a pena contemplar uma campanha tão fora de época se o dinheiro fosse bom. Eles avançaram pelo frio simplesmente no pior inverno na memória de todos. Os caminhos tortuosos, o tempo ruim, os dias cruéis, as noites insuportáveis. Bosco assegurou a Van Owen que o atraso no santuário não importaria porque por mais que o tempo estivesse ruim no penhasco de Chotover, ele estaria pior para os laconicos tentando avançar pela planície costeira. Nas raras ocasiões que nevava lá, os ventos que percorriam os amplos espaços abertos formavam grandes correntes de ar. Os laconicos podiam encarar mais adversidades que qualquer outro homem, mas não eram capazes de voar. Então ficaram presos onde estavam com sua sopa negra e os pobres ilotas que morriam de frio às dezenas. Assim que chegaram a Golan, Van Owen arrancou o couro de Cali e Henry Embromador, mandando que fizessem todas as tarefas desagradáveis e sem sentido que conseguia arrumar para os dois. O que não foi difícil, pois andar pelos ventos congelantes era tortura mesmo no desempenho da tarefa mais simples. Van Owen manteve os purgadores nos piores e mais frios alojamentos e forneceu as menores provisões possíveis. E quem são essas pessoas? Pergunta Van Owen para aquele a respeito dos Iridios Purgadores. E não gosto do jeito deles. Tem algo de errado aqui. Apesar de saber que Bosco estava certo e que revelar qualquer coisa para alguém que lhe queria mal era prova de infantilidade e podia facilmente causar a morte, enquanto que manter a boca fechada podia ser a diferença entre a vida e a morte, Cali simplesmente não conseguiu evitar. E do pau torto da humanidade, Redentor, jamais se fez algo reto. Esse talvez fosse o ditado mais famoso de São Barnabé, aquele do pé conserva do, e da devoção especial de Van Owen. Você está bancando o engraçadinho? E não, Redentor. Então, pergunto outra vez. Quem são essas pessoas? Outro famoso ditado de São Barnabé era: uma verdade contada com má intenção vence todas as mentiras que a pessoa invente. Cali sabia disso porque tinha pesquisado uma biografia do santo na biblioteca, na noite anterior à partida do santuário. Ficou impressionado com o ditado sobre a verdade porque achou que São Barnabé expressou algo que ele aprenderá sobre contar mentiras quando ainda era só um garotinho. São homens que estão espiando seus pecados através de atos especiais de bravura. Mais do que isso eu jurei diante do pé de São Barnabé que não vou dizer. Se Van Owen estivesse mais acostumado a ser debochado por acólitos, poderia ter percebido mais facilmente que estava sendo caçoado. Foi um erro exagerado, pensou Cali. E assim que falou ele odiou a própria estupidez. Deus sabe o que podia ter ocorrido se Van Owen estivesse familiarizado com a pilhéria de jovens abusados. Van Owen não tinha certeza do que pensar a respeito do menino desagradável à sua frente, a não ser que não gostava dele. Meninos santos não eram uma coisa sem precedentes, embora ele mesmo jamais tivesse conhecido um. Geralmente eram santos porque tinham morrido ao provar a santidade, e, portanto, eram incapazes de virar um transtorno. Não havia um menino guerreiro especialmente reconhecido como escolhido por Deus desde São Johan havia 300 anos, e ele havia morrido de varíola alguns anos depois de derrotar os Sensin Sente Albans, o que fora muito conveniente.
Uma coisa era ser um menino escolhido que tinha belas visões da mãe do Redentor e dizia profecias incompreensíveis que pudessem ser interpretadas por cabeças mais inteligentes de maneira útil, mas ser um cordeiro ambíguo em pele de lobo, especialmente um que estivesse no bolso de Bosco, era outra coisa bem diferente. O problema de Van Owen era ser mais do que um sujeito ardiloso, ambicioso e egoísta, o que ele era, definitivamente. O general também era um fiel devoto do Redentor enforcado. E se o cretino detestável diante dele não fosse só um selvagem fanfarrão com talento para a carnificina, mas sim um abençoado por Deus? Cometer um erro nessa questão ia além da política. Poderia envolver sua alma imortal. Esse tempo ruim fora do comum que trouxera a neve mudou tão rápido quanto surgiu. Os ventos cortantes e gelados do norte foram substituídos por ventos mais quentes do leste, que fizeram a neve derreter em menos de 3 dias. A terra da planície costeira era clara e coberta por musgos, e as fendas e folículos das rochas abaixo do solo drenavam a água do degelo tão facilmente como fossem a banheira com o ralo destampado de um dos palácios de Mênfis. Ocupado com preparativos, Van Owen não tinha tempo de pensar sobre Kali, e logo que possível, este arrastou Henry Embromador com ele para buscar mais comida para os purgadores. Deixe que passem fome, disse Henry Embromador. Deixe que congelam. Espero que peguem peste suína, que se contorçam ao queimar no mármore do inferno. Controle-se, Henry Embromador. Mais cedo ou mais tarde a sua vida, e mais especificamente, a minha vão depender deles. Foi durante uma daquelas tarefas inúteis, a vigilância desnecessária de um carroção trazendo combustível das minas de carvão de Slough, a cerca de 15 quilômetros ao sul de Golan, que aconteceu um evento fora de série. Forçados a desviar do caminho ao voltar para Golan por causa de uma pequena avalanche que bloqueara a estrada principal, os dois se viram passando perto das terríveis fundições que dependiam das minas de carvão para o calor da produção de ferro e do aço, que era raro, tão mais caro e difícil de fabricar que quase nunca era usado pelos redentores. Ao passarem por um morro baixo, Kali e Henry Embromador viram a grande pilha embaixo quase ao mesmo tempo. Os dois controlaram os cavalos e olharam para ela em silêncio, chocados, horrorizados. Jogadas em uma enorme pilha açoitada pelo vento e só parcialmente coberta pela neve estavam as armaduras dos Materazzi usadas no grande desastre da colina Silburi. De longe a pilha se parecia com um grande amontoado de cascos de alguma criatura marinha de forma humana. Vazios e descartados como cascos de lagostas e caranguejos abandonados ao lado de barracas de frutos do mar na baía de Mênfis. Em 5 minutos eles chegaram aos portões do depósito, onde 2 velhos estavam parados diante de um braseiro, se aquecendo enquanto observavam meia dúzia de homens, enchendo um carroção com pedaços da grande pilha de armaduras à frente. O que está acontecendo? O homem mais velho olhou para Kali, se perguntando se valia a pena ser insolente com o menino redentor. Ele tomou uma atitude moderada. E estas são as armaduras daquela vitória contra os Mazi. Onde eles estão agora com todo aquele orgulho? Já a seguir, acrescentou humildemente. E viraram pó. Para onde estão sendo levadas? Para serem derretidas. Olhe. Na grande fundição. Não está funcionando agora. Não tem carvão suficiente. Entendeu? Com o tempo do jeito que está. Os homens na carroça estavam trabalhando rapidamente. Não por zelo, mas para tentar se aquecerem. Um deles cantava ao trabalhar. Uma mistura blasfema de um dos hinos mais reverenciados dos redentores com uma canção de bar. A morte, julgamento, céu e inferno, as últimas 4 coisas a que me apego, mas prefiro pensar em Marie, a vadia loura, e no que ela faz com uma cenoura. Os demais, congelando, continuaram a desmantelar as armaduras peça por peça, obviamente sem escutar. Cortando as correias de couro que não haviam apodrecido e depois jogando as partes mais leves na carroça, as manoplas retiniram. Capacetes e placas traseiras repicaram. Braceletes e cotoveleiras bateram e provocaram uma barulheira ao se agitarem uns sobre os outros enquanto enchiam a carroça. Um dos homens notou Kali e Henry Embromador. Cala a boca, Cav. O cantor parou imediatamente. O bom humor magicamente substituído por uma tensão hostil. Kali ficou parado e observou Henry Embromador andar até a pilha. $1 se quiser olhar. Parceiros, disse um dos homens. Kali a matracas, falou Henry Embromador com gentileza. Sua presença não é permitida aqui. Agora são $2, disse o cantor. Não se preocupe, falou Henry Embromador. Vou lhe dar o que merece. Kali foi até os homens e pagou $1 sem falar nada. O que deixou Henry Embromador tão tenso? Nós concordamos que eram $2. Não abuse da sorte. Ele deu as costas para os homens que pareceram concordar que realmente abusar da sorte não era boa ideia. Kali observou Henry Embromador andar entre as armaduras espalhadas ao longo da base da grande pilha e se abaixar para pegar um capacete meio amassado. Tinha um símbolo esmaltado acima do protetor nasal. Só um pouco maior que o polegar de um homem, um quadriculado rubro-negro e 3 estrelas azuis. Este é o brasão de Carmela Materazzi. Ele apontou com a cabeça para outro capacete igualzinho. Mas mesmo debaixo da sujeira dava para ver que era um modelo claramente bem novo. Aquele deve ser do filho dele. Ouvi que ambos tinham morrido, mas ninguém sabia ao certo. Clays roubou a carteira do moleque e depois recebeu $10 quando devolveu e disse que tinha achado em Sally Gardens. Ele pousou o capacete com cuidado no chão. Andou até o limite da pilha e pisou alto como se fosse escalar. Com um grande puxão, Henry arrancou outro capacete, este com uma pluma desgrenhada, nojenta, rasgada, desbotada pela exposição ao inverno severo. E achei que tinha reconhecido. Disse ele. Estendendo o capacete para Kali, pertenceu àquele merdinha Lascelles. Ele me deu um tapa na orelha uma vez por estar em seu caminho. Bem, isso vai mostrar o que é bom para ele. Henry Embromador riu.
Você está certo. É a maldição de Henry para qualquer um que me trate mal. Ele abriu e fechou o visor do jeito que viu os titereiros fazerem no mercado de Memphis. Cadê essa sua valentia agora, parceiro? Ele olhou ao redor da grande pilha. No fim das contas, Memphis tinha sido muito divertido. Gilma apenas disse ele. Finalmente é não fazer algum uso disso. Deus, tem uma fortuna aqui. Os homens, que fingiam com cuidado que não estavam ouvindo, não conseguiram se segurar ao escutar isso. E quanto, senhor? $10.000. Cans? É mentira. Callie e Henry Embromador riram alto ao ouvir isso. E sinto muito, senhor, mas não é possível. Como Quisser. Mas olhe para o estado da pilha. Além disso, quase não sobrou alguém vivo que consiga usar isso. São necessários anos para aprender a se mover nessas camadas de metal, que não serviram de nada para eles. De qualquer forma, usar armadura sempre tem um preço. Já ainda assim falou Henry Embromador. É loucura deixar tudo isso ser derretido. É porque vai escurecer em 3 horas. É melhor irmos. Ao se afastarem, um dos homens chamou os dois pelas costas. E para onde levamos isso, senhor? Só nos diga, e nós sempre iremos nos lembrar dos senhores em nossas preces. Na grande despensa de mantimentos do bendito Honório, nas escarpas posteriores de Golan, Callie pediu 2 peças de bife com uma requisição roubada do alojamento de guerra de Van Owen e a assinatura forjada de seu intendente. E se ele descobrir que foi você? Com sorte ele estará morto antes disso. Se ele vencer, ou mesmo se sobreviver. E não acho que vai conseguir detê-los. Quero dizer, foi o que pensamos na colina Silbury. Como se pode imaginar, não é fácil trazer 2 carcaças para um quartel sem chamar atenção, mas havia tanta agitação no local. E eles tomaram o caminho mais longo depois de esperar até quase o anoitecer, que a comida, juntamente com nabos para todos, foi entregue a salvo e recebida pelos purgadores com uma gratidão boquiaberta. Tudo estava assando e cozinhando em 1 minuto. Callie também seguiu o exemplo de Bosco e colocou um pedaço de madeira que arrancou da fundação do alojamento de Van Owen dentro de uma pequena caixa de latão, de que havia gostado ao encontrá-la em um corpo na estepe. Ele alegou para o carvoeiro que era uma lasca da verdadeira forca, onde o Redentor enforcado fora sacrificado. Em troca, recebeu 14 sacas de carvão e um feixe de lenha. Callie e Henry Embromador assistiram aos felizes purgadores comerem e se aquecerem em frente às fogueiras como se fossem crianças mimadas. Faz bem para o coração, disse Callie, sorrindo. O problema é que Henry Embromador não conseguiu se controlar, apesar de o coração gritar contra. A questão é que de fato fez bem ao seu coração ver homens cujos irmãos de fé o haviam perseguido e acossado a vida inteira. Naquele momento em que os purgadores sentiam grande prazer em estarem quentes e bem alimentados, calor e comida que Henry Embromador providenciara e pela qual eles agora desceram de maneira tão ridícula, ele começou a perceber uma ligação com os purgadores como se uma linha estivesse sendo esticada entre eles, unindo todo mundo. Henry Embromador não queria isso. E como posso sentir pena deles? Ele sussurrou triste para Callie, enquanto a tenda grande, porém mal feita, onde se sentavam se agitava com a luz, a alegria e a imensa satisfação que só pés quentes e um estômago cheio conseguem promover. Callie olhou para Henry Embromador. Cuidado com as lágrimas. Você pode se afogar. Na manhã seguinte, os dois estavam prontos para partir antes de surgir a primeira luz. À medida que o céu começou a clarear, estavam montados e longe do acampamento de Golan, que agora se espreguiçava como um cachorro grande enquanto começava o último dia de preparativos. Acostumados a vê-los entrando e saindo e com Callie sendo muito admirado pela reputação das vitórias na estepe, os guardas acenaram com a cabeça quando os dois passaram para o caminho que levava à planície costeira. Começou o som dos sinos, chamando os redentores para a missa, e os vira-latas latiram enquanto eles desciam. Em meia hora Callie e Henry Embromador se deslocavam rapidamente, mas com atenção, pela planície fácil de cavalgar. Aqui e ali, havia áreas onde a neve permanecia teimosa, mas eram menores e mais escassas à medida que se afastavam da altitude. E não importas, falou Henry Embromador quando eles pararam por alguns minutos para dar descanso aos cavalos. Eu não quero saber como os laconicos são durões. Mesmo que esteja quente agora, 6 noites em campo aberto com um frio assim são capazes de abalar a valentia. Pode ser, respondeu Callie. Com os cavalos descansados, eles montaram novamente e cavalgaram devagar. Se encontrassem cavaleiros laconicos dando uma batida, os dois preferiam que os animais estivessem descansados. O que Callie queria saber era como era o terreno, como o degelo afetava o solo, se havia gargalos para defender ou atacar. Solo lamacento, o que era de se esperar, seria uma desvantagem, e talvez uma bem grande para os laconicos, que, apesar de outras habilidades, sempre tentavam se aproximar dos inimigos e usar a capacidade para lutar em blocos com 10 fileiras de homens para sobrepujá-los com força, selvageria e a capacidade singular de deslocar esses blocos como se fossem dançarinos em uma tropa. Em vez de soldados, eles dançam muito, dizem os testemunhos. Quando não estão tomando no traseiro. E nunca se sabe. De acordo com os testemunhos, eles têm os tipos de cerimônias, quero dizer em público, onde fazem todas as práticas de Gomorra em um ritual como nos feriados. S.U. Mentiroso. E não estou falando que é verdade, só contando o que os testemunhos dizem. É melhor não sermos capturados então. É melhor não. De qualquer forma, você vai ficar bem. O que quer dizer? Você é feio demais. E não é isso que as garotas do santuário dizem. E o que dizem, então? Dizem que sou lindo. Absolutamente lindo. Rindo. Eles cavalgaram em silêncio por quase 10 minutos. E você o vê?
Assim, ele não está exatamente se dando muito ao trabalho de se esconder. Por vários minutos, um cavaleiro esteve seguindo os dois a algumas centenas de metros de distância e surgiu detrás de uma elevação rasa, porém alta o suficiente para escondê-lo se ele não quisesse ser visto. Ouviu-se um estalo alto quando o Henry Embromador começou a engatilhar a besta leve pendurada em sua sela de tal forma que o cavaleiro não pudesse ver que ele estava se armando. Vamos voltar. Kali concordou com a cabeça e começou a dar meia volta com os cavalos. O cavaleiro parou por um momento e começou a seguir. E se ele chegar mais perto de você é hora de recarregar. Dispare perto dele. E por que eu simplesmente não disparo nele? Para quê? Basta rechacalo. Henry Embromador ergueu a besta. Maru e duo tiro de alerta. O cavalo empinou quando a seta passou voando, mais perto do que era a intenção de Henry Embromador. Porém, afinal de contas, ele também estava a cavalo e sem prática. Os dois garotos pararam e observaram. Joyce gritou o batedor lacônico. Se importariam se eu trocasse uma palavra? Kali parou e virou o cavalo, enquanto Henry Embromador terminava de recarregar. Está pronto? E perguntou ele. E o que você está fazendo? Essa não é a hora para uma conversinha. Eu não concordo. Podemos não ter outra chance. E avance. Grita Kale. Mantém as mãos onde possamos ver. Las. Meu amigo aqui não errou da última vez e não vai errar dessa também. Palavra de honras, gritou o cavaleiro, rindo. Os sodomitas têm alguma honra? Perguntou Henry Embromador. E por que pergunta para mim? E avance. Devagar liberou Kale. E tente alguma coisa e vai chorar em vez de rir. O cavaleiro avançou como mandaram até chegar a mais ou menos 10 metros. E aí está bom. O cavaleiro parou. Linda manhã, falou ele. E deixa a pessoa feliz de estar viva. E o que você não vai estar disse Henry Embromador se tiver amiguinhos planejando se juntar a nós. Posso acertar você e voltar para nossa patrulha antes que caia no chão. E não há necessidade disso, meu caro, falou o jovem, com a barba feita e o cabelo trançado com contas de maneira elaborada. E o que você quer? Perguntou Kale. Pensei que poderíamos conversar. É sobre? Vocês são redentores, não são? E pode ser. Em que isso lhe interessa? E perdoe a franqueza, mas vocês não são um pouco jovens para estar por aí quando vai haver tanto sangue e gritaria? Eu pensei que os lacônicos fossem de poucas palavras, disse Kale. E geralmente. É verdade. Mas o mundo seria triste, não é? Se todos fossemos iguais? E você é da criptia? O homem pestanejou e virou o rosto. Ele sorriu. E pode ser. Você é muito bem informado, se me permite dizer. Kali deu uma olhadela rápida para trás e para os lados a fim de verificar o que podia acontecer, sabendo que Henry Embromador estava mirando no peito do homem. Seu amigo com a besta tem nervos firmes. E não sei dizer. Para falar a verdade, respondeu Kali. Então eu ficaria parado se fosse você. Já perguntei. O que quer? Só pensei que poderíamos ter uma conversa. É assim que estão chamando agora? Perguntou Henry Embromador. E não sei se entendi, respondeu o jovem, embora ele claramente reconhecesse deboche. Eu não o distrairia, se fosse vocês, disse Kali. Não quando essa coisa está apontada para o seu peito. O jovem olhou para Kali, achando divertido e nem um pouco nervoso. É seu nome, jovem? E você primeiro. Robert Fanshawe. Ele abaixou a cabeça, mantendo os olhos em Henry Embromador o tempo todo. Seu criado até o fundo do poço do inferno. Dominique Saville, falou Kali, dando um aceno de cabeça perceptível, só para uma águia dotada de uma visão especialmente aguda. E vier para lá que você vai se fizer alguma coisa de que meu amigo aqui não goste. Estou sempre reclamando com ele de sua impulsividade. Por falar nisso. É prazer em conhecê-lo. Dominique Saville. O prazer é todo seu. Mas então surgiu algo estranho. Um brilho de alguma coisa nos olhos de Fanshawe. O cavalo de Kali, inquieto por algum motivo, começou a se mover para o lado. Ele deu mais um passo. Calma. Mas Kali não era um grande cavaleiro. E o cavalo andou do mesmo jeito. O casco pareceu afundar na mistura meio arroxeada de tiririca e grama. A seguir, o próprio solo se ergueu como se fosse uma criatura procurando por sua presa. Gritando de terror e sem equilíbrio, o cavalo empinou e jogou Kali no chão com um grande baque, tirando seu fôlego com tanta força que ele só ficou de costas gemendo. Então surgiu o borrão de um movimento conforme um homem rolava debaixo da tiririca e agarrava o atordoado Kali. O sujeito puxou para cima do próprio corpo como um escudo e colocou uma faca em sua garganta. Calma! Calma! Gritou Fanshawe para Henry Embromador, que, tão assustado pelo fato quanto pela velocidade com que ocorreu, não tinha disparado. O que foi bom. Se tivesse disparado, certamente teria matado Fanshawe, mas também Kali. Calma! Calma! Repitiu Fanshawe. Todos nós podemos sair vivos dessa situação. Me das-te explicar. Henry Embromador, tremendo, falou, e vá em frente. E eu tinha acabado de deixar meu parceiro debaixo daquilo ali. Ele olhou para o pedaço de pano de 1,80 por 1,20 metros coberto por tiririca e grama costuradas na superfície. É quando vi vocês indo diretamente para ele. Pensei em seguir para garantir que passassem. Mas vocês chegaram perto demais. Naquele momento eu notei que não tinham idade para serem soldados. Pensei em atraí-los para longe. Errei novamente. Hein? Fanshawe sorriu, esperando acalmar Henry Embromador. Ele parecia, pensou Fanshawe, uma combinação perigosa. Nervoso, mas sabia o que estava fazendo. E nós podemos sair vivos dessa situação, repetiu Fanshawe.
E basta abaixar a besta. E meu amigo aqui vai soltar Dominique. E você primeiro falou Kali. E eu falei para você. Eu vou cortar a garganta desse garotinho e depois vou para cima de você. Disse o homem segurando Kali. Vamos todos ficar calmos. Agora eu vou pedir para o meu parceiro aqui colocar Dominique de pé e a partir daí a gente continua. Certo? Henry Embromador concordou com a cabeça. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Dito isto, o homem que segurava Kali o levantou até que ambos estives sem de pé já a faca no pescoço dele jamais cedeu um milímetro. É que belezas, disse Fanchave. Estamos nos dando muitíssimo bem. E agora? É falou Henry Embromador. E agora é complicado. Admito. E se nós? É dito isto, Kali levantou o pé direito. Acertou a canela do homem que o segurava enquanto metia o cotovelo em suas costelas e agarrava o pulso, torcendo com toda a força. O grito do homem foi sufocado pelo ar saindo dos pulmões. Rápido como um galgo, Kali se desvencilhou. Deu outra cotovelada no antebraço do homem e tirou a faca de seus dedos. Para a surpresa de Kali, o sujeito ainda conseguia se mexer. O homem bloqueou a facada de Kali e desferiu um soco na lateral da cabeça dele. Com um grito de dor, Kali deu um passo para ganhar espaço e golpear novamente. Ao esfaquear o peito do oponente, o homem desviou uma, 2 vezes e novamente outra, para depois chutar a canela esquerda de Kali e tirar seu pé do chão, fazendo com que ele caísse apoiado em um joelho. Outro golpe possante do homem, que se tivesse acertado teria quebrado todos os dentes de Kali, mas ele desviou, e os nós dos dedos do sujeito passaram raspando pelo ponto mais baixo do queixo. Kali estava de pé agora, enquanto o oponente perdia o equilíbrio pelo golpe errado e se afastava. Ficaram parados, Kali com a faca e a vantagem, se encarando e esperando a oportunidade para atacar. Speram. Podemos parar aqui. Diga para ele. Scrita Fanshaw para Henry Embromador. E todos nós podemos ir embora em paz. Ninguém precisa morrer aqui. E dá no mesmo para mim, disse o homem, olhando feio para Kali. É para mim, não é, berrou Fanchave. Faça como estou mandando, diabos, e se afaste. Obedeça ou, por Deus, eu vou aí ajudá-lo. Treinado mais para obedecer do que para matar. Aos poucos o homem recuou passo a passo, com cautela. E parabéns. Para cada um de nós. Monte atrás de mim, Malson. Ele olhou para Henry Embromador. E posso, meu querido? Eu não sou seu querido. Fanchave pegou as rédeas e passou o cavalo para Malson, que ainda continuava olhando para Kali como se estivesse em dúvida se comia primeiro seu coração ou o fígado. Monte atrás de mim, Malson. É minha faca, falou Malson. Fanchave suspirou e olhou para Kali com uma expressão cansada de eles não têm jeito. Kali deu as costas, ergueu a faca e atirou com uma força considerável a cerca de 40 metros na direção que queria que eles tomassem. É muito agradecido, falou Fanchave. Sem receber uma ordem, Malsan, agora sem a expressão neutra de um assassino experiente, pegou o cobertor de tiririca e pulou atrás de Fanchave com tanta facilidade e graça como se tivesse puxado uma cadeira para se sentar ao jantar. Ele parecia mais jovem agora. Já até nos encontrarmos novamente. Meninos, falou Fanchave. Dito isto, ele virou o cavalo e, parando só para deixar Malson recuperar a faca, os dois logo estavam a 500 metros de distância e atrás da elevação de onde Fanchave tinha surgido havia apenas 10 minutos. E não acho, disse Henry Embromador, que eu sirva para esse negócio. Você foi maravilhoso, falou Kali. Dito isto, ele saiu para recuperar o seu cavalo, e os dois cavalgaram de volta a Golan o mais rápido possível. Fanchave e Malson, no entanto, não foram para muito mais longe do ponto onde os meninos os viram sumir atrás da elevação. Os dois acharam um pequeno canal e, após pousarem o cobertor de grama e tiririca debaixo deles, se entregaram com empolgação à bestialidade lacônica. Era a noite da véspera da Batalha dos 8 Mártires, chamada assim porque, pelos últimos 600 anos, esse número de redentores dera vida pela fé dentro ou ao redor do que seria o campo de batalha. Não era de forma alguma questão de sorte que já houvesse um lugar de conflito consagrado pelo sangue de mártires. Os redentores eram tão odiados por seus vários adversários que, ao longo de centenas de anos, havia poucos lugares onde um ou mais deles não devessem sido enforcados, decapitados, partidos ao meio, desmembrados, esganados, garroteados ou crucificados. Havia uma variedade vergonhosa de nomes para os redentores batizarem campos de batalha homenageando santos martirizados. Na verdade, praticamente não havia uma troca de socos em um vilarejo que não pudesse ser batizada em homenagem a um redentor martirizado. Não pediram que Kali participasse das últimas instruções para a batalha, mas também não o excluíram. Observando a espreita atrás do alojamento de Van Owen com Henry Embromador, esperando que um grupo se formasse diante da porta para entrar sem ser notado, Kali sussurrou para ele. É o que eu tenho que fazer? É manter a boca grande fechada. É certo. Quando 5 ou 6 redentores subalternos chegaram, Kali entrou seguindo-os de perto e foi para o canto mais escuro e cheio de gente da grande sala, que de qualquer forma só era bem iluminado onde um grande plano de batalha estava pendurado na parede. Para a grande decepção de Kali, Van Owen não descreveu nada especialmente estúpido em termos de táticas. Também não houve nada interessante além do uso de armadura mais pesada para a primeira fileira de redentores, que tomaria o tranco inicial do contato com os laconicos. Kali teve que admitir que, dado o pouco que Van Owen sabia sobre a estratégia de campo dos laconicos e ele não tinha, é claro, acesso aos testemunhos da biblioteca de Bosco, era difícil criticar qualquer uma de suas decisões. A única pequena satisfação de Kali foi olhar com desprezo o tamaninho da reserva de Van Owen.
Dada a vantagem de 2-1, ele achou que Van Owen deveria manter de reserva uma porção maior do exército, para ter a opção de lidar com qualquer situação inesperada. E por outro lado, disse Henry Embromador, depois de Cally ter escapado sem ser visto em meio à agitação geral da saída para os preparativos do dia seguinte. Suponha que ele enfraqueça o primeiro ataque por não usar a vantagem numérica. Deixar uma reserva muito grande é como dividir forças. Não sei se eu faria muito diferente no lugar dele. E ninguém perguntou para você. Você perguntou, por acaso. Ei bem, agora eu sinto muito e rezo a Deus por perdão. Mesmo. Ainda reza. Quero dizer? Cally não respondeu. Então? E sim. Ainda rezo. Houve uma pausa. Rezo para ser salvo do mal, e por ter que olhar para sua cara feia o dia inteiro. Eu sou lindo. Você mesmo disse. Quando eles voltaram à tenda dos purgadores, havia uma mensagem de um dos assistentes de Van Owen. Cally e seus homens podiam observar a batalha se quisessem, mas tinham instruções para ficarem longe do centro de comando e do campo de batalha. Sob nenhuma circunstância e de maneira alguma eles deveriam interferir. Isso foi uma notícia excelente. O único medo de Cally era que Van Owen o incluísse em algo perigoso por maldade. Ficou claro que, em caso de vitória ou de derrota, ele não queria arriscar que Cally aumentasse sua reputação. Cally escreveu de volta repetindo a ordem e foi alegremente dormir. Ele deu folga para a maioria dos purgadores no dia seguinte, algo de que eles sempre gostavam, mas saiu na alvorada com Henry Embromador e 10 homens. Quando os portões se abriram, o pequeno grupamento passou pelo exército, que se espreguiçava para a ação do dia. Avançaram pela frente do campo dos 8 mártires, sendo praticamente ignorados por homens que tinham mais coisas em mente, e cavalgaram para o norte, até um pequeno barranco com uma bela vista para o campo de batalha que haviam marcado antes do encontro com Fanchave. Cally mandou os soldados verificarem os arredores em busca de postos avançados dos laconicos montados. Desde que estiveram ali pela última vez, se confirmou 2 rotas de fuga caso as coisas dessem errado. Então subiram o barranco e esperaram em silêncio o dia começar. Os laconicos já estavam reunidos livremente no fim da planície, sem nenhuma formação disciplinada, como uma multidão em uma grande quermesse fora do comum, observando a disposição dos redentores. Primeiro vieram os Cordélias Negras, 3.000 homens com armaduras cobertas de púrpura e preto, de onde tiraram o nome. Mesmo a alguns quilômetros de distância no barranco, o vento trouxe trechos de um hino. Os meninos riram e começaram a cantar junto, debochando. Lembre-se, homem, ao passar eu já estive onde você está como estou agora. Você também deve ficar preparado para a morte e me acompanhar hoje fui eu. Amanhã é a sua vez de virar pó. A mesma insensatez a verdade da morte é horrível, o último suspiro é terrível. Os 2 garotos ficaram quase histéricos de alegria de observando os inimigos, fosse qual fosse o resultado, indo para a morte enquanto eles assistiam sãos e salvos. Henry Embromador lembrou uma canção que os criados no palácio de Arbel Pescoço de Cisne costumavam cantar. Ele levou um instante para lembrar a melodia e esqueceu os primeiros versos. Morte, onde está vosso Dinlinguilin? Que vitória tão grave assim. Os sinos do inferno fazem Dinlinguilin não por você, mas por mim. O vento devia ter mudado um pouco, porque os hinos iam e voltavam a ser ouvidos. Mas o que impressionava e tomava conta da formação era o gigantesco incensório do tamanho de um sino de catedral que os Cordélias Negras sempre levavam para a batalha. Ele balançava para trás e para frente. O incenso subia em um grande pilar de fumaça. Ainda assim, os laconicos andavam em frente ao acampamento como uma multidão assistindo a um desfile pouco interessante. Agora chegava o 2º exército de Golan, com suas 5 confrarias, somando 6.000 soldados ao todo. Os escravos do Imaculado Coração, os pobres Simãos da Perpétua Adoração, os Norbetinos, os sombrios Oblatos da Humilhação e então, a mais sinistra de todas, a Irmandade da Misericórdia. Pela próxima hora ocorreu a disposição do Exército Redentor. Roupas douradas, insígnias vermelhas, estandartes púrpura, as varas dos confessores, as frondes rosa dos frades médicos que não podiam tocar nos moribundos até serem chamados a dar a extrema-unção. Tudo ao som de gaitas de fole, em volume alto bastante para desafiar o vento que sempre mudava de direção. A que Van Owen, observando do promontório que se projetava de Golan, faria um sinal para que agissem como sua voz assim que a batalha começasse e os hinos parassem. Cada confraria com seu som particular e as próprias instruções para avançar, virar ou recuar. Agora que os redentores estavam meio alinhados para atacar, os soldados laconicos começaram a se mover, mas ainda com a mesma falta de intensidade com que pareciam observar anteriormente. Porém, em menos de 3 minutos, eles formaram uma série de quadrados irregulares como se surgissem do nada. Mas então pareceu que os laconicos perderam o interesse novamente. Os grupos permaneceram bastante definidos, mas ainda sem precisão ou sem a disciplina marcial de tropas formais. Eles observaram novamente enquanto o 2º exército dos Redentores terminava a própria formação em uma linha contínua de Cordélias Negras na frente e mais 5 fileiras das demais confrarias atrás, os mais ligeiros e com armaduras menos pesadas na retaguarda. Em um grupamento concentrado 800 quilômetros atrás, ficaram 1.000 soldados da reserva. Daí, com o soar de uma trombeta, os 6 gaitistas pararam com a música aguda de fole, e o som foi levado pelo vento como o último suspiro de um animal grande e ferido. Por um minuto houve praticamente silêncio, só cortado pelo grito ocasional de um sargento ou pelo bufar de um cavalo dos 500 cavaleiros atrás do flanco direito dos Redentores. Na frente dos laconicos houve movimento na hora em que 8 homens, com 2 bandeiras cada um, correram para fora e para cada lado diante do exército ainda agrupado livremente. Assim que se dispersaram,
Os homens ergueram as bandeiras e começaram a sinalizar. Como se fosse um cavalo preguiçoso tendo convulsões com o toque de uma enguia elétrica ao atravessar um rio. O exército dos laconicos geanhou vidas 6 quadrados irregulares, se enrijeceram como as arestas afiadas de um broquel de pedreiro. Um novo tremular das bandeiras, e eles começaram a marchar em direção aos redentores, quase 1,5 km abaixo. Perfeitos no passo e no ritmo como qualquer grupo de dança ou de mímicos. Então as bandeiras tremularam outra vez. Os 6 quadrados pararam em uníssono. Uma batida. E novamente as bandeiras. Um grito. Uma voz. 8.000 homens. A seguir uma grande batida de espadas em escudos. Rostos recolhidos e depois rapidamente virados para os inimigos. Um grande espetáculo de cores, amarelos e vermelhos. Cada fileira foi na direção da esquerda e da direita, de maneira que cada quadrado virou uma linha se espalhando pelo campo, deixando de ter 30 homens de profundidade para ter 10. Outro tremular de bandeiras e outro grito, outra entrada e saída dos escudos. As 6 fileiras se movendo juntas como uma parede de 1 km de comprimento por 6 homens de espessura. Do ponto de observação de Van Owen nas montanhas Golan, as trombetas soaram, e cada padre soltou um grito. Morte! Julgamento! See you! Inferno! As últimas 4 coisas a que me apego. Mesmo seguros no barranco e apesar da malícia neutra com que Kali e Henry Embromador encaravam ambas as facções, um arrepio desagradável de medo começou na nuca e desceu pela espinha deles. Henry Embromador desafiou o poder dessa horrível prece ao cantar baixinho para Kali. Mas prefiro pensar em Marie, a vadia loura, e no que ela faz com uma cenoura. E o grande exército dos Redentores avançou como um touro que finalmente se livrava de um atoleiro. Então Kali e Henry Embromador se assombraram. Os mercenários laconicos começaram a correr em direção ao inimigo, como se estivessem desesperados e eufóricos para morrer. Não foi uma corrida leve ou um avanço ligeiro, mas uma explosão de velocidade que deveria ser fatal para a ordem e o poder da parede maciça que dependia de que milhares agissem juntos como uma única mente. À medida que os 2 grandes exércitos se espalhavam em direção um do outro como uma mancha, os pequenos animais da planície costeira foram espremidos no espaço entre eles. Os primeiros e únicos a escapar foram os fazões, estúpidos quase até o último instante. Bateram asas cacarejando no momento em que a fileira laconica estava prestes a atropelá-los. As lebres agora correram em busca de proteção, mas jamais a encontrariam disparando de um lado para o outro entre o avanço dos laconicos e a paciência imóvel dos redentores. A raposa que estava caçando as lebres também tentou fugir, primeiro para um lado, depois para o outro, aterrorizada, e então foi engolida, consumida pelo dilúvio como os animais fora da arca de Noé. O súbito estouro dos laconicos confundiu os centuriões dos arqueiros redentores à esquerda e à direita. A própria súbita explosão de velocidade, descendo pelo leve declive, para a linha de frente dos redentores os surpreendeu. Os segundos de diferença pioraram a confusão. O avanço constante foi tudo o que eles tinham visto antes. Na hora em que os centuriões receberam a ordem de disparo de um furioso Van Owen, a chance para 2 saraivadas de flechas tinha sido perdida. Então eles se recuperaram, atiraram, e os 2 meninos viram os projéteis letais fluírem pelo ar em direção à carga dos homens de vermelho. Porém, uma velocidade como aquela tirou os laconicos de alcance, de maneira que só os homens na retaguarda foram atingidos e várias flechas caíram inutilmente atrás. Agora tão próximos, os arqueiros redentores foram forçados a atirar a queima-roupa nos laconicos em carga e diretamente na proteção de seus escudos. Outro choque. Os próprios mercenários tinham contratado homens para lutar em seus lugares. Como eram péssimos arqueiros por desdenharem há muito tempo a eficácia do combate à distância, os laconicos trouxeram 400 arqueiros contratados de Little Italy, que vieram devagar atrás dos soldados à direita e levaram a maior parte das flechas que errou a massa de laconicos avançando. 150 já estavam mortos. Os demais hesitaram, mas agora que os arqueiros redentores ficaram livres para disparar à vontade, eles foram ignorados. Com tempo para se prepararem, os arqueiros mercenários, por sua vez, cuspiram fogo nos arqueiros redentores. Tchauz! Sem esperar que houvesse arqueiros e nada acostumados a receber o que costumavam distribuir, os arqueiros redentores ficaram confusos por uma saraivada de flechas em que quase todas acertaram suas fileiras concentradas. Os gritos dos centuriões e sargentos eram mais altos que os dos mortos e moribundos. Abaixem-se! 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 Cuidado! Gritou outro. Atenção! Olhe! Olhe! Um redentor leva uma flecha no peito, mas é o homem ao lado dele que recua como um cavalo que levou uma chicotada inesperada. Homens se abaixam e se dobram a troco de nada de outros, só ficam parados e levam uma flecha no estômago ou no rosto como se tivessem sido pegos completamente de surpresa. Os arqueiros que tanto arrasaram a cavalaria Materazzi há menos de um ano foram reduzidos a espectadores dos laconicos, que, praticamente intocados por suas flechas, se chocaram com as fileiras dos cordélias negras como um soco. O barulho de escudos maiores batendo nos menores foi mais um baque feio do que um S-trondo majestoso. Mas, no mundo todo, só os redentores poderiam ter levado um golpe de tamanha força encouraçada a essa velocidade e resistido. Alguns cederam ao longo da linha de frente, redentor e lacônico rolando um em cima do outro em uma pilha confusa. Ruim para os mercenários que esperavam que os inimigos resistissem ou caíssem como um todo, e quem passava era morto no chão pelos norbetinos, que aguardavam. Então começou o empurra-empurra, os gritos e as ordens ritmados de ambos os lados como a berraria em um cabo de guerra de uma quermesse. Os homens atrás jogavam o peso contra os homens na frente, que faziam o mesmo com os soldados na frente deles, metendo os ombros nas costas, grunhindo e se esforçando a empurrar a batalha até a primeira fileira.
De tão longe no morro, o vermelho escuro da capa dos laconicos e as várias cores das confrarias dos redentores se pareciam com óleo e água derrubados sobre uma mesa. Mas, aqui e ali na linha divisória, irrompia uma pequena mistura de cores, e aí os intrusos eram massacrados ou recuavam, sendo reabsorvidos em suas fileiras. A seguir veio a segunda surpresa, sabendo que estavam enfrentando homens que, assim como eles, não faziam nada além de lutar e aprender a lutar. Os laconicos roubaram outro truque de suas muitas guerras. Eles sacaram as novas espadas tiradas dos Troads, com quase 1 metro de comprimento e uma curva acentuada na ponta. A arma permitia cortar facilmente por cima dos escudos dos Redentores e acertar com força terrível os capacetes dos homens diante dos laconicos. Capacetes feitos para aguentar só um golpe ou um corte foram divididos ao meio pela potência de algo similar a um martelo e uma estaca. Os ferimentos terríveis causados a cada golpe arrasador abalaram as fileiras dos Cordélias Negras. A gota d'água foi quando a temível graciosidade ensaiada dos laconicos entrou em ação. Ao longo do flanco direito dos laconicos, que em todo caso contava com seus homens mais fortes, a fileira do meio na retaguarda mudou de posição já assim que eles souberam que a linha de frente não iria ceder, e ficou ainda mais forte. Enquanto os redentores do centro e do flanco direito recuavam devagar com a queda dos Cordélias Negras para as espadas curva, e eram substituídos por homens mais fracos e ainda menos encouraçados, o flanco esquerdo entrou em colapso quando as espadas curvas, os laconicos mais fortes e os reforços rápidos e súbitos se tornaram insuportáveis. E isso? O quê? Esperam. Fiquem aí. Fiquem aí. A confusão, o colapso. Os gritos de a maioria dos soldados de ambos os lados não tinha ideia se estava prestes a vencer ou morrer. Em meio ao barulho retumbante, aos gritos, às ordens, às trombetas dando instruções e aos mortos e moribundos, o flanco direito lacônico destruiu os oponentes e quem pôde correr correu. Quem não pôde foi morto. E só os corpos escorregadios de sangue, excremento e terra tornaram desajeitado o avanço dos laconicos. Os mercenários perderam o equilíbrio em cima dos corpos, no peso flácido dos mortos, nas mãos suplicantes dos moribundos e dos feridos que ainda gemiam. Alguns ainda capazes de lutar e estocar os mercenários desequilibrados sendo empurrados por trás e subitamente desorganizados e vulneráveis. Morreram mais laconicos nessa virada decisiva, porém complicada, do que em todos os 10 anos anteriores de luta. Mas, assim que aconteceu, a batalha foi concluída, mas não a matança. Van Owen assistiu do morro com um horror desesperado, incapaz de fazer qualquer coisa além de mandar as poucas tropas de reserva para morrer e adiar o que não era possível parar. Agora, enquanto os redentores do meio e do flanco direito continuavam a lutar, os laconicos os atacavam pelo lado e os envolviam de maneira simples e sangrenta como uma toalha ao fim de um piquenique. Aqueles que não correram morreram. Pela segunda batalha seguida, Henry Embromador e Kali acabaram assistindo a um massacre. Os purgadores ao redor gritaram palavras de apoio tão alto que Henry Embromador ralhou e mandou que falassem mais baixo. Ele quase ressaltou que os purgadores estavam vibrando por homens que teriam aplaudido suas execuções, que os consideravam mortos-vivos, homens sem alma. Foi Kali quem percebeu o que ele iria dizer, porque também estava pensando a mesma coisa, mas colocou a mão no braço de Henry Embromador para calá-lo. Desta vez, ao contrário do fiasco na colina Silburi, Kali teve o bom senso de não se envolver e bateu em retirada bem antes do terrível fim. Mas, ao contrário dos redentores naquele dia, ele teve um golpe de sorte. Do esquadrão de purgadores de Kali e Henry Embromador, alguns estavam às lágrimas, outros faziam preces para os mortos e os moribundos. É morte, julgamento, céu, inferno, disse o purgador Giltrap, que fora o patrocinador de orações de Maynooth antes de ser condenado por 3 dos 9 pecados contra a razão. Ao ouvi-lo, os demais responderam baixinho, atentos à bronca de Henry Embromador. E as últimas 4 coisas a que me apego. Com os rostos abaixados, os 2 meninos seguindo à frente conseguiram esconder o sorrisinho inapropriado. Ao voltarem para Golan, Kali protegeu a coluna ao percorrer o caminho tortuoso dos dedos da costa. Chamados assim porque o fim das trilhas longas, baixas e compridas apontava o caminho ao redor das montanhas. Os laconicos eram cavaleiros tão ruins quanto eram arqueiros, mas tinham tropas de cavalaria ligeira de reserva que não foram usadas naquele dia. Antes de sair do barranco, Kali as viu ao longe, dando a volta lentamente pelo outro lado do promontório de Van Owen. Ele voltou devagar para Golan, com cuidado, caso esbarrasse com as tropas montadas dos laconicos. Ao longo dos 2 lados dos dedos e logo abaixo da crista desses morros, Kali havia destacado batedores em burros, firmes nas 4 patas no terreno irregular, de olho em qualquer coisa que pudesse ameaçá-los. Um deles, quase no fim de um dos dedos, sinalizou a Kali para que se juntasse a ele no topo. Quando Kali subiu a pé ao lado de Henry Embromador, o batedor apontou para uma tropa de redentores de uns 20 homens saindo e indo em direção a Golan. Ei, Van Owen, disse Henry Embromador enquanto Kali observava pela luneta. Ei, deve ser. Ele passou a luneta para Henry Embromador. Jole lá. Henry Embromador vasculhou a direção que Kali apontava. Cerca de 30 laconicos montados estavam perseguindo a guarda de Van Owen, que, pelo jeito do passo tranquilo, não tinha noção de que estava prestes a ser atacada. Não se iluda com as chances de Van Owen, disse Henry Embromador. O que eu vi de seus guardas eram velhos soldados, pregadores e uns 2 ortodoxos. Kali pegou a luneta de volta e observou os cavaleiros laconicos se aproximarem. Enquanto isso, sua mente trabalhava. Mesmo sem luneta, Henry Embromador conseguia ver claro o suficiente. Em 5 minutos, os laconicos chegaram a cerca de 250 metros, até que a retaguarda de Van Owen os percebesse.
Henry Embromador viu que eles passaram de um galope lento para um acelerado e todos, exceto uns 5 ou 6 guardas ao redor daquele que deveria ser Van Owen, recuaram para formar uma fileira de cavaleiros entre ele e os laconicos que se aproximavam. Mas, se os laconicos não eram bons cavaleiros, ainda assim eram melhores e tinham os melhores cavalos. Ficou claro que os redentores seriam atacados em breve, e, pelo menos demonstrando algum bom senso, os guardas foram para um pequeno morro que não era mais do que um calombo metido à besta na paisagem. Após se desmontarem, os guardas de Van Owen fizeram um círculo ao redor do general e esperaram. Kali passou a luneta para Henry Embromador. Agora ele pôde ver os laconicos se desmontando a não mais do que 30 metros de Van Owen e subindo a pequena elevação em uma formação rápida. E a seguir a luta começou. Kali começou a descer pelo dedo. Henry Embromador pegou seu braço. E o que você pensa que está fazendo? Eu? Vou salvar Van Owen. Você fique aqui. É porque? Tudo bem. Venha comigo. Eu não vou ajudar aquele merda. Por que você vai? Veja e se surpreenda. Garotão. E você é doido. Veremos. Dito isso, ele desceu pelo morro como se fosse um cabrito montanhês. Henry Embromador esperou no topo do dedo juntamente com o batedor no burro e viu Kali e seus purgadores entrarem na planície e lutarem no que eles chamariam depois de Colina Piloca a 800 quilômetros à frente. À medida que Kali e os purgadores avançavam rapidamente, Henry Embromador se deu conta de que Kali não tinha sido tão impulsivo como parecerá a princípio. Desde que fosse rápido, pegaria os laconicos pela retaguarda. Espremidos entre fileiras de redentores, a vitória inevitável viraria uma derrota praticamente certa. Além disso, ele não arriscaria um ataque direto. Henry Embromador vivia argumentando que besteiros poderiam facilmente substituir arqueiros, porque estes levavam anos para treinar. Os besteiros davam os mesmos, e às vezes melhores, resultados em só alguns meses. E foi assim que aconteceu quando Kali desmontou seus purgadores a 70 metros do topo da colina Pilock e ficou atrás de seus homens, na verdade uma boa distância atrás, e começou a dar ordens para que atirassem nos laconicos com as bestas. Mais tarde naquele dia, um dos purgadores contou a Henry Embromador que um deles questionara a ordem por causa do perigo para a guarda de Van Owen. Kali socou o homem com tanta força que, como o purgador descreveu, o nariz dele estourou como uma ameixa de Bicester. Não importando o perigo para a eminente guarda de honra na colina Pilock, o efeito sobre os laconicos foi arrasador. Dentro de um minuto, meia dúzia dos mercenários de capa vermelha tinha caído. Eles não tiveram escolha a não ser parar o avanço e atacar Kali e seus purgadores. Mas, com a guarda de honra atrás, eles pareciam trocar uma derrota inevitável por outra. Os mercenários fizeram uma carga colina abaixo, uma visão que era bastante assustadora até mesmo da distância de Henry Embromador, e chegaram aos purgadores com só mais 3 baixas. O que aconteceu a seguir foi uma luta terrível, e uma vitória por muitíssimo pouco. Não deveria ter sido assim, mas a guarda de honra de Van Owen, em vez de descer a colina Pilock e dar aos laconicos a tarefa impossível de lutar pela vanguarda e retaguarda, simplesmente ficou parada observando seus salvadores em uma luta desesperada para sobreviver. Apesar de estarem em menor número, agora 2 para 1, os laconicos usavam armaduras porém não tão pesadas quanto as tropas de infantaria, ao contrário dos purgadores, e estavam descendo colina abaixo em um terreno ideal ao seu estilo de combate. Os purgadores não tinham mais a vantagem, como ficou claro quando a guarda de honra decidiu simplesmente esperar e observar em vez de perseguir os laconicos, como mandava o bom senso. Kali pôs as mãos ao lado da boca e gritou: "E nos ajudem!" Mas os guardas só olharam fixo para seus salvadores, impassíveis como vacas. Kali ficou cerca de 10 metros atrás dos purgadores xingando, furioso e agitado ao perceber que eles não estavam confusos quanto ao que deviam fazer, mas sim evitando participar de propósito. Por quê? Faz sentido nos ajudar, pensou Kali. Mas não se a pessoa é um general que acredita em martírio e sacrifício e que é vital, acima de qualquer coisa, a própria sobrevivência pelo bem comum. Van Owen e seus guardas já estavam descendo pelo outro lado da colina, indo embora em direção à gola. Se ele fosse Henry Embromador ou Clays, Kali poderia ter ficado de fora da confusão contando com a própria mira, alvejando os laconicos de uma distância segura. Mas ele não era. A única chance era lutar em pessoa. Kali gritou alto com raiva da própria estupidez e correu para o flanco esquerdo da batalha. Ele pegou o primeiro soldado lacônico por trás com uma estocada por debaixo do capacete que atravessou o pescoço. Vindo pela esquerda, Kali sempre tinha vantagem de seguindo pela diagonal. Tombou para a direita. Como se desequilibrar era geralmente uma má ideia, ele ergueu a perna esquerda não mais do que meio metro e chutou o joelho vulnerável do próximo homem. O grito de agonia do sujeito, quando a articulação se rompeu, foi cortado por um chute na lateral de sua cabeça ao cair. Kali pegou os 2 purgadores desesperadamente acuados que tinha salvado e começou a envolver os laconicos, puxando todo o purgador que conseguia resgatar para formar uma parede que flanqueasse os inimigos. Na outra ponta da linha, as coisas iam mal para os purgadores sem armaduras, que de qualquer maneira não eram páreo para a força ou a habilidade dos oponentes mais disciplinados. Mas Kali, furioso com a traição de Van Owen, era um turbilhão de hostilidade e rancor. Sem intenção, Kali inspirava seus homens, a coragem e até mesmo o amor por eles, como os purgadores imaginavam, aparentes na habilidade monstruosa e terrível. Algo na intensidade do talento de Kali para matar parecia oprimir até mesmo os laconicos, para quem a morte violenta era, em essência, o sentido de estar vivo. Cada ação de Kali não tinha graça ou elegância, nada além de uma convicção brutal em cada golpe ou estocada de que a pessoa e só ela iria falhar,
de que tudo que ela fazia na luta era inútil, o que pareceu provocar a perda de confiança até mesmo dos laconicos ao serem cercados pelo flanco esquerdo. Eles não demonstraram isso, implacáveis que eram com eles mesmos assim como com os outros. Mas nos minutos antes da morte os laconicos tiveram tempo para sentir que a derrota era certa. 7 viraram 3. 3 se tornaram 1, e então acabou. A seguir, a monstruosidade de sempre. Os feridos gritando, os atordoados, os contentes, a execução cruel dos laconicos ainda vivos. Um deles estava só ferido levemente na perna, e 2 purgadores estavam ao mesmo tempo alertas para qualquer perigo uma adaga escondida talvez, de se divertindo ao provocá-lo, enquanto o lacônico se afastava das estocadas arrastando os pés. E antagonista de merda. E não era o correto, mas foi a pior coisa que pensaram. Malfeitor ateu. Gisso era perto da verdade em relação aos laconicos, apesar de mal empregado. Mas era estranho que a maioria dos redentores não fizesse ideia de que os antagonistas eram uma ramificação de sua própria religião e acreditavam na maioria das coisas em que eles mesmos acreditavam. O gume de uma das espadas cortou o fundo à palma da mão do soldado lacônico, e o grito de dor chamou a atenção de Kali. Ele foi enfurecido até os 2 purgadores e os afastou com um empurrão, irritado. Os olhos já aterrorizados do soldado lacônico ficaram arregalados ao ver Kali parado diante de si. Ele se agachou de braços esticados para esperar o golpe que veio num instante e cortou da clavícula ao coração. Uma tosse terrível durou segundos, e vieram a inconsciência e a morte. Um fim mais benevolente do que muitos tiveram nas horas seguintes. Abandonados para agonizar até morrer das feridas ou lentamente executados por soldados cruéis ou atrapalhados. Às vezes era melhor, disse Drispuck para Henry Embromador certa ocasião, quando estavam comendo peixe com fritas numa praia arenosa no Golfo de Memphis, se reservar o direito de desviar o olhar. Foi então que Henry Embromador chegou, com o batedor no burro ainda 300 metros atrás. Ele olhou para os mortos ao redor. E eu nunca vi algo parecido de falou para os purgadores sobreviventes. 8 deles. Kali olhou para Henry Embromador sabendo exatamente o que ele queria dizer e que não era um elogio. Tirem as armas e armaduras de um par deles e sejam rápidos. Já em poucos minutos eles foram embora levando seus mortos. Apesar de Kali ter chegado mais próximo da morte do que em Silbury, as coisas deram certo no fim. Ele aprenderá uma lição de embora, como disse mais tarde para Henry Embromador. Eu ainda não sei qual foi, e sobrevivera. Mas o dia ainda não tinha terminado para ele. De jeito algum. Embora a tiririca e os arbustos do campo de batalha dos 8 mártires fossem bastante resistentes, um bom trecho fora revirado, e a lama que ficava embaixo fora exposta e espalhada. Apesar da temperatura gélida de só uma semana atrás, os ventos quentes do mar que degelaram a neve ficaram ainda mais quentes. Naquela tarde fez um calor fora do normal, que trouxe vida nova para onde só havia morte horrorosa. Ovos de moscas, enterrados debaixo do calor da tiririca em vários centímetros de lama, foram expostos pela batalha. Aquecidos pelo sol, chocaram aos milhares e em só uma hora formaram uma coluna do tamanho do campo de batalha, girando em um turbilhão de mais de 1 quilômetro de altura. Os quase 3.000 redentores que sobreviveram à chacina e escaparam em uma massa irregular para o pé das montanhas Golan, olharam para trás e notaram algo no ar que poucos dentre eles tinham visto antes uma nuvem no céu que se movia e alterava não como bruma ou névoa, mas como alguma coisa viva. O que, afinal de contas, era o que aquilo era de agora parecia uma doninha apoiada nas patas traseiras. Agora um camelo, agora uma baleia para aqueles que já tinham visto uma. Mas, para a maioria dos redentores exaustos, envergonhados, temerosos e aterrorizados, a nuvem se parecia com o Redentor enforcado balançando a cabeça de raiva diante da terrível perda e blasfêmia da vitória lacônica. E daí finalmente o vento e o voo a esmo dos insetos mudaram, e a imagem do Salvador tomado pela dor se transformou em um instante no rosto severo e vigilante de um menino implacável. Ou assim pareceu sem dúvida para muitos mais tarde até mesmo, depois de alguns dias, para um número cada vez maior de pessoas que sequer tinham estado lá. Em questão de horas, os sobreviventes começaram a entrar em Golan, e os rumores se espalharam como manteiga sobre um pão milagroso. Notícias do fim profetizado, de que os judeus entraram em massa em Chartres para se converterem, de que os 4 cavaleiros anões do Apocalipse cavalgaram pelas ruas de Vari, de que um dragão vermelho apareceu na colina Gravelle pairando sobre uma mulher vestida ao sol, e de que em Vistable uma fera da terra forçou as pessoas da cidade a adorar uma fera do mar. Em New Brighton um anjo apareceu carregando a fúria de Deus em uma tigela. Assim que esses relatos se tornaram de conhecimento geral, uma estranha exuberância surgiu do horror desta derrota terrível. A história varreu Golan, que um acólito, um menino, derrotara 100 soldados inimigos com a queixada de um burro e resgatara o Redentor Van Owen de traidores antagonistas que entregaram seu exército para os inimigos. Embora este último rumor não fosse totalmente falso, também não era de todo acidental. Os partidários de Bosco em Golan, juntamente com aqueles que sabiam e acreditavam, souberam que a versão distorcida dos números e acontecimentos na colina Pilock caíra em ouvidos desesperados para acreditar. Os acontecimentos finalmente conspiravam a favor deles. Os laconicos, em vez de avançarem para tentar tomar as montanhas Golan, ou mesmo dar a volta para pegar pela retaguarda os redentores entrincheirados, ficaram exatamente onde estavam, para a surpresa de todos. Em algumas horas, todos os redentores em Golan sabiam sem a menor dúvida que os laconicos pararam porque foram detidos pelo medo de Deus provocado pela visão do Redentor enforcado e pela manifestação de sua fúria. Não foram as moscas nem Deus que causaram o recuo dos laconicos para o acampamento que eles ocuparam por uma semana antes da luta, mas um medo terrível que era habitual e insistente. Dizem sabiamente que quem coloca todos os ovos na mesma cesta acaba passando o tempo todo vigiando a cesta.
E ainda mais preocupante se todos os ovos naquela única cesta forem excepcionalmente raros. Esse era o coração do problema para os laconicos. A capacidade para atuar juntos como dançarinos no caos e horror do campo de batalha surgiu de uma vida de tratamento brutal e dedicação violenta. Cada um deles custava uma fortuna em tempo e dinheiro, e o tesouro necessário para comprar esse tempo era ganho por escravos. Esses escravos não foram adquiridos nos 4 cantos da terra, com a família e todos os demais laços destruídos no processo, mas pela submissão de povos inteiros vivendo lado a lado de os escravos em grande número, os laconicos em número pequeno. Mal existia algum guerreiro lacônico que temesse a morte, mas não havia quem não sentisse medo dos homens e das mulheres que possuía. Na Batalha dos 8 Mártires, eles mataram 14 redentores para cada lacônico que morreu. E, no entanto, ficaram traumatizados por essa perda. O esforço que foi para a cova com esses 1.100 homens era tão grande que eles jamais poderiam ser completamente substituídos mesmo dali a uma geração, pois os laconicos eram poucos, e seu treinamento, muito longo e difícil. À luz dessa catástrofe tão bem-sucedida, os éforos da Lacônia tinham que tomar uma decisão sobre o que fazer, e foi por isso que os laconicos pararam, apesar de que, se tivessem dado a volta pelas montanhas Golan e tomado as trincheiras dos redentores pela retaguarda, essa grande guerra teria durado meses ou mesmo semanas. Os éforos ordenaram que as tropas diante de Golan se entrincheirassem e a seguir fizeram uma oferta para os escravos ilotas. Se eles selecionassem 3.000 de seus homens mais fortes, corajosos e inteligentes, então todos os que lutaram com os laconicos em Golan seriam libertados em troca e ganhariam $200 e um pedaço de terra. Os ilotas aproveitaram essa chance sem precedentes de liberdade e prosperidade. 3.000 de seus melhores homens apareceram desarmados no local e, na hora marcado, se foram massacrados pelos laconicos ali mesmo. E assim sendo, com a confiança de que tinham ao mesmo tempo aterrorizado os ilotas que sobraram e matado os mais fortes que tiveram vontade de se libertar. Os éforos aceitaram o dinheiro a mais oferecido pelos antagonistas e decidiram avançar de novo. Mas planejar e realizar um massacre leva tempo, assim como extorquir mais dinheiro dos antagonistas. Levou quase 3 semanas até que o exército lacônico se deslocasse, e durante esse tempo, Bosco se superou. Em menos de 2 dias ele recebeu a notícia da derrota, e em mais 2 Bosco tirou vantagem da paralisia que acometeu a Santa Sé, e estava em Chartres insistindo para ter uma audiência com o Papa. Ao mesmo tempo, ele mandou intermediários para sua Irmandade Secreta de Fiéis e os enviados mais persuasivos para seus partidários que, embora em pânico, também observavam para ver como poderiam agir de maneira lucrativa nessa calamidade. Por mais desesperada que fosse a necessidade de se salvar dos laconicos, isso não significou que todo mundo também queria acreditar em Cali. Os inimigos de Bosco se encontravam em uma espécie de dilema. Por um lado, estavam chocados com a derrota para os laconicos como qualquer redentor estaria e igualmente horrorizados pelas prováveis consequências. E só porque eles eram traiçoeiros, ardilosos e egoístas não significava que não tinham genuíno fervor religioso. E se fosse mesmo o ceifador, algo há tanto tempo prometido de forma ambígua e indireta, ainda que vaga, alguns duvidavam de que o ceifador sequer fosse uma profecia. Podia ser uma má interpretação do texto original muito danificado que significasse não um destruidor dos inimigos dos redentores que poderia trazer ou não o fim de todas as coisas, mas sim uma espécie de bolo sagrado com 70 uvas passas e nozes que seria dado pelo Senhor para acabar com a fome, caso ela alguma vez viesse a durar mais do que 1 ano. O debate se a profecia se referia a um sombrio destruidor ou a um bolo gigante era predominantemente irrelevante, considerando que a fé dos redentores estava sem dúvida alguma diante da aniquilação. A princípio, o surpreendente pedido de Bosco para que Cali ficasse com o comando do 8º Exército de Vraz foi rejeitado de cara. Uma decisão mais cautelosa e plausível foi tomada pelo Papa em um breve momento de clareza, quando ordenou que o general redentor Princeps, conquistador dos Materazzi e já em Chartres, assumisse o comando. No entanto, diante de uma sugestão de Bosco, Princeps alegou estar à beira da morte com uma espinha de peixe entalada na garganta. Ele escreveu uma carta, e não foi pela primeira vez, deixando claro que seguirá o plano de Cali em sua vitória sobre os Materazzi, e pediu ao pontífice com toda a humildade que confirmasse o jovem no comando do 8º Exército. Para convencer os descrentes, que eram muitos, de seu estado Princeps pediu que a extremunção fosse dada pelo Papa em pessoa. Esta foi uma blasfêmia que ele não estava disposto a cometer a não ser pela insistência de Bosco, sob o argumento de que, se não fizesse o pedido, os inimigos certamente sentiriam que algo cheirava mal. Seria difícil exagerar o golpe que esse plano representou para Gant e Parsi. Eles consideravam que, se Princeps não era a sua última esperança, com certeza era melhor. E precisamos agir imediatamente ou estaremos perdidos. Dê o comando para o garoto, gemeu Parsi. E não vou expor a fé a um ato tão imprudente. Se ele é um mensageiro de Deus, quer um sinal bem melhor do que uma bruma mágica ou a palavra daquele Bosco desgraçado. Mas entre os fiéis, desesperados por um salvador, havia muito fervor para que um ou outro não fizesse nada. É muito bem. Então disse Gant finalmente. E vamos andar com isso. Em 1 hora, um mensageiro pontificial e 8 guardas armados chegaram aos aposentos de Bosco e exigiram que Cali fosse de imediato para uma audiência. Assustado com o inesperado da situação, Bosco tentou acompanhar. Mas teve ordens, com óbvio medo da parte do mensageiro, de ficar onde estava. Recebi ordens diretas. Redentor e ele se desculpou. O senhor não deve ir. E assim, sem poder instruir Cali no que dizer e fazer, ou não dizer e não fazer, Bosco foi obrigado a vê-lo partir para o que ele sabia ser alguma espécie de armadilha. Cali foi levado a uma anticâmara e recebeu ordem para esperar.
na esperança de que tivesse tempo suficiente para entrar em pânico antes da audiência. Na extremidade do aposento iluminado por velas e enfumaçado pelos 4 queimadores de incenso, estava uma estátua do primeiro de todos os mártires redentores, São José, sendo apedrejado até a morte. Aquele fora um fato notável por outro incidente. Talvez tenha sido a última vez que alguém tentou intervir por compaixão por um redentor. Enquanto os homens da cidade se reuniam para participar da execução de São José por desonrar a própria única e verdadeira fé, um pregador itinerante, mas muito respeitado, tentou evitar sua morte ao gritar: "Quem de vocês estiver sem pecado que atire a primeira pedra." Infelizmente para o misericordioso pregador, e ainda mais para São José, um homem desavergonhado correu na direção dele carregando uma grande pedra acima da cabeça, gritou confiante: "Eu estou sem pecado." E desceu a rocha na canela do Redentor, quebrando a perna com um estalo horrível. A estátua representava o momento em que o executor sem pecado levantou outro pedregulho sobre a cabeça e estava prestes a descê-la sobre o agonizante São José. Cali estava acostumado a ver estátuas de atos horríveis de martírio, feitas em madeira e cobertas por gesso pintado diretamente com cores simples. Esculturas toscas ou simplesmente competentes produzidas aos milhares em favor dos fiéis e exibidas em cada igreja redentora. As estátuas de Chartres, e havia muitas delas, eram como nada que ele tivesse visto antes. Elas eram mais reais do que a própria realidade, a escultura não só feita de maneira linda, mas cheia de vida. As mãos do executor não eram só de um belo entalhe, mas de uma bela observação. Eram as mãos de um trabalhador. Havia pequenos cortes cicatrizados e quase cicatrizados em praticamente todos os dedos. Havia sujeira debaixo de todas as unhas, exceto uma. A expressão no rosto era mais do que só uma careta de maldade. Também captava o deleite da crueldade, o prazer, e debaixo da face dinâmica uma nota grave de desespero. Os dentes feitos de marfim da melhor qualidade foram cuidadosamente descoloridos. 2 estavam lascados, um parecia podre. Quanto a São José, teria provocado pena no coração mais duro. A perna esquerda não só tinha sido quebrada pela primeira pedrada, mas destruída, com o osso da canela exposto, rachado, sangrando, agonizante de tutano reluzente que saía da ruptura foi feito de vidro. A boca estava aberta em um grito de dor enada de santa resignação diante do destino, mas medo e agonia expressos em cada ruga e dobra. A mão estava erguida para deter o segundo golpe, o braço magro, um braço de velho com manchas de pele que parecia impossível tremer de dor e medo. Mas o olhar de Cali foi atraído novamente para o homem diante do mártir. O rosto tomado pelo ódio, olhos tão cheios de raiva furiosa que só a morte de outra pessoa serviria como resposta. O próprio coração de Cali se encheu de desprezo pelo homem que realizará essa coisa extraordinária e tentará fazer com que ele sentisse compaixão por um fanático no momento da morte. Cali foi interrompido por um pigarro na porta do outro lado da antecâmara. Ele andou até o Redentor que o aguardava, com a costumeira mistura de torpor e agitação que quase sempre sentia antes de uma luta. E a seguir ele estava em uma sala com o pontífice de todos os redentores. Era esplêndida a ponto de tirar o fôlego, com vitrais que iam do chão ao teto e estátuas extraordinárias de cenas religiosas tão maravilhosas e horríveis como aquela na antessala. A 50 metros de distância estava o pontífice em seu trono, vestimentas douradas, a face de Deus na terra, poderoso, austero, distante e sábio, o cabelo grisalho debaixo do chapelete que sempre usava. Observando Cali de ambos os lados do trono, estavam 80 redentores vestidos em batinas comemorativas, tipo as usadas pelas confrarias e trazidas aqui hoje, para aterrorizar o presunçoso acólito de Bosco. Detrás do trono, um coral começou a cantar, um baixo profundo possante e terrível, tão grave que parecia ressoar nas tripas de Cali, justo o que Ganta esperava. Deixando transparecer seus 15 anos de idade, ele andou os 50 metros em direção à barreira de corda azul diante do trono. Quando chegou, e a sala era grande o bastante para considerar isso uma chegada, o Redentor ao lado tocou no braço de Cali como se fosse impedi-lo de pular pela barreira de corda grossa. O grande coral atingiu o clímax de dar nos nervos, e houve um momento em que a última nota pareceu encher o ar com algo celestial, enorme, capaz de apagar todo o sentido do próprio ego e qualquer coisa a não ser a vontade de Deus. Houve uma longa pausa enquanto o pontífice, imponente, forte, apontado por Deus, olhava para o menino diante dele expondo a alma para a sabedoria da pedra de Deus. Em nome de quem você veio incomodar o escolhido de... É você não é ele, disse Cali, friamente. Houve um suspiro, e o rosto majestoso do homem no trono definhou como se o ar escapasse de um balão de criança de Mênfis. E o que você quer dizer com... Você não é ele. Quem é então? E a voz do homem agora era bem distante da santa majestade. Era ranzinza, irritada, claramente chateada por ter sido desmascarada com tanta facilidade. Cali encarou de maneira insolente o olhar do falso pontífice, e sem desviar os olhos, levantou a mão direita para apontar um velho frágil parado no meio da fila de 40 redentores em direção ao trono. Houve outra onda de espanto, realmente muito satisfatória para Cali. Devagar, dramaticamente, ele se virou para a direção do homem que estava apontando. Cali abaixou a cabeça, o Redentor ao lado gesticulou para que seguisse em frente, e ele andou até quase tocar o verdadeiro pontífice. O Santo Pai olhou para ele e sorriu inconscientemente, estendendo a mão para ser beijada. Você veio de longe?